Olá, começa mais uma vez o programa que o informa sobre como viver bem. Hoje vamos falar de uma doença muito comum no continente africano. Por isso, muito provavelmente conhece alguém que já a teve. Mas será que sabe tudo sobre esta doença? Falo-lhe da malária. Mas para nos esclarecer tudo o que devemos saber para a evitar e tratar, convidamos o Dr. Rui Rubino Xavier, infecciologista com bastante experiência em África. Olá, doutor. Olá, Como está? como está? Muito gosto. Saudações à equipa toda, em especial à minha apresentadora. Obrigada. Diga-me, o que é exatamente então a malária? Duas coisas importantes. Primeiro, dizer que a malária é uma das doenças mais endémicas, que maior número de pessoas envolve, atingindo pessoas de todas as idades, jovens, adultos, mulheres grávidas, e que se expande nos 4 continentes do mundo. É uma doença que neste momento atinge uma população que está acima dos 20 milhões de habitantes, de pessoas infectadas. É uma das doenças que mais mata. É uma doença que nos países endémicos é de facto um flagelo e que limita muito a qualidade de vida destas pessoas. Como é que se contrai a doença? A doença é transmitida através do mosquito, que é o vetor, que chama o Anopheles. Este mosquito tem uma particularidade, alimenta-se do sangue das pessoas e, ao picar as pessoas para se alimentar, introduz na circulação do sangue das pessoas um parasita. Este parasita tem um nome, que é o plasmódio. Plasmódio é, no fundo, o parasita que dá o nome à doença do paludismo, que é assim que a maior parte das pessoas a conhecem. E que, do ponto de vista científico, pode ser designada tanto paludismo como malária. Paludismo, que é o plasmódio, várias espécies. Malária, porque é a doença que produz este parasita. Portanto, acaba por ser a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Simplesmente é uma designação que, de país para país, de zonas para zonas, as pessoas habituam-se a falar mais num termo em relação ao outro. Mas produz, é o mesmo nome, é a mesma doença e tem as mesmas características. E como se manifesta? É essencialmente uma doença, são chamados grandes síndromes febris. Numa fase inicial, o parasita introduz-se na circulação das pessoas e produzem vários sintomas, várias reações. Uma primeira manifestação é habitualmente a febre. Uma febre que tem uma característica. Aparece habitualmente num determinado período do dia, à noite, predominantemente à noite, a chamada febre noturna, que é a altura em que o parasita entra em atividade e induz alterações no nosso sangue. E também corresponde à altura em que o mosquito vem alimentar-se do nosso sangue. Durante o dia, as pessoas estão ativas, o mosquito está sossegado, nos seus locais habituais, nas habitações, nos pontos onde há muito arvoredo, enfim. E à noite, quando todo mundo entra em repouso, o mosquito vem para se alimentar do nosso sangue. Até porque quando estamos em movimento, normalmente ele não tem... Exatamente. Portanto, as pessoas em movimento têm dificuldade em pousar e picar. As pessoas em repouso vêm, estamos a comer, estamos a jantar, estamos a descansar, estamos a ver televisão, estamos numa conversa e o mosquito vem, estamos a dormir e o mosquito vem e faz este. Portanto, a febre acaba por ser o primeiro sintoma e é uma febre que numa primeira fase, numa fase inicial, as pessoas toleram. É uma febre que não incomoda muito. Mas que uma febre baixa. Baixa, as chamadas febres terçãs, uma febre que a pessoa está incomodada. Passei a noite incomodada, de dia acorda, está bem, vai à sua vida, faz a sua atividade normal, regressa a casa, à noite em repouso, a descansar, volta novamente a sentir-se incomodado, mais uma vez nota que está alguma coisa que não está bem, a febre, e começam a surgir outros sintomas. Dores musculares, dores articulares, alguma sudação, as pessoas transpiram à noite, mas como nas zonas endémicas, onde habitualmente esta doença predomina, são zonas quentes, onde as pessoas muitas das vezes vivem desconfortáveis, não têm condições de habitação as mais adequadas, portanto é muito difícil a pessoa perceber se o incômodo dessa transpiração é da doença ou se é por um fator ambiental normal. Pronto, e as pessoas procuram de algum modo tentar ultrapassar esse desconforto. Resguardam-se, deixam de dormir protegidos, vão bebendo líquidos, vão tentando resfriar esse calor e acaba por depois surgir, ao fim de algumas semanas, de alguns dias,
os verdadeiros sintomas que aí induzem o recurso a um médico ou alguém que os possa tratar. Quais são? O período de incubação varia entre os 10 e os 15 dias. Na forma do plasmode, na forma da malária, na forma do paludismo mais comum, que é o falcíparo, que é o que predomina essencialmente nas regiões tropicais. 10, 15 dias. Depois há uma segunda forma, que é o Vivax, que é muito frequente em algumas zonas do Sudoeste Asiático e na América Latina, em que pode ir até os 20 dias e que habitualmente regride, passa, desaparece espontaneamente no Vivax. No falcíparo, se não se tratar, a febre não desaparece. A tendência é de se agravar, de haver sintomas mais graves e de começar a surgir as complicações. Quais, por exemplo? As pessoas começam por ter alguma incapacidade de fazer o dia seguinte. Não conseguem acordar, não conseguem despertar, não conseguem sair da cama para ir trabalhar. Portanto, isto começa a ser um incómodo, começa a ser uma incapacidade. Ou seja, sentem o corpo mais pesado, ou estão mais cansadas. Não é? É um incómodo tremendo. Quem nunca teve um paludismo, não esquece. Quem já teve um paludismo, não esquece. São as cefaleias, dores de cabeça, são variedíssimos sintomas, um mal-estar, uma falta de apetite. Depois podem surgir outras complicações, vômitos, que muitas vezes confundem, as pessoas não sabem. Não é muito frequente num paludismo haver vômitos, mas pode surgir vômito, pode surgir a diarreia, que é também uma manifestação da doença já numa fase mais avançada. Muita gente diz que paludismo é uma coisa e malária é outra. Paludismo é o primeiro estágio e a malária é o estágio mais avançado, quando a pessoa já se sente aí com esses sintomas que referiu, já muito mal, acamada, que já não se consegue levantar sequer da cama. Aí é que as pessoas procuram diferenciar. Sim, isso tem a ver. Aí, então é a malária, já estou com malária, já estou com paludismo avançado. É um fato, é a mesma coisa, mas isto no fundo, é a maneira como as pessoas procuram, a maneira como as pessoas interpretam a doença que vai tendo vários estágios. O paludismo, a primeira semana, os 3, 4 dias de febre, é comum, isso não incomoda ninguém. Mas quando surgem os outros sintomas que tornam a situação mais grave, já é uma malária. Portanto, a pessoa aí é o destrinçar do cidadão comum de uma doença que é a mesma, mas que evolui no tempo e que, se não for tratada, dá sintomas diferentes. Existem vários tipos de malária, como referiu há pouco. Qual é o mais grave? Existem 4 tipos: o falcíparo, o malária, o Vivax e o Vale. São designações técnicas do ponto de vista médico. O que induz doença mais grave, que é o mais agressivo, que é o mais complicado de tratar, é o falcíparo. Porquê? Porque é a espécie que predomina essencialmente nas zonas endémicas da África abaixo do Saara e que tem uma particularidade de agressividade porque produz uma destruição rápida de algumas células no nosso sangue que são depois um fator de criar complicações nas pessoas doentes. As outras espécies que existem na América do Sul e algumas partes do Sudoeste Asiático não são tão agressivas. Tanto mais que muitas destas doenças, as outras, podem por vezes progredir sem necessidade de alguma terapêutica específica. Enquanto que o falcíparo, por ser o mais agressivo, este é aquele que induz mais complicações. E que órgãos podem ser afetados pela doença? Predominantemente a nível das células do sangue, a nível do fígado e a nível do baço. Portanto, são os órgãos ricos em sangue, os órgãos são bem irrigados, os órgãos que transportam muito sangue. E o mosquito gosta de sangue. Ele alimenta-se do sangue, introduz o parasita gosta do sangue, o parasita penetra nas nossas células de sangue, algumas células típicas do nosso sangue, destrói estas células. Quando destrói significa que não tem espaço para se alimentar, passa para outras células do sangue, vai ao fígado, alimenta-se das células do fígado que são ricas em sangue, quando não consegue, porque é uma alimentação contínua. Ao mesmo tempo que está a alimentar-se, está a reproduzir-se no nosso próprio organismo. Vai aumentando, digamos, a quantidade de parasitas que existe no nosso sangue. Que visão, doutor, que visão. Aí aquela coisa que habitual as pessoas, qual é a tua parasitémia, quantos tens? Qual é o nível da parasitémia que as pessoas querem sempre saber? Quantos por campo? Pois é este o valor, é isto que as pessoas querem saber.
A gravidade da doença é determinada por esta contagem que o médico, o técnico faz ao avaliar no laboratório a quantidade de parasitas existentes numa determinada quantidade de sangue. Já viu o quão interessante está o nosso programa? Doutora, vamos fazer para já uma breve pausa. Bem. Sabia que o dia 25 de abril é o Dia Internacional da Malária? Visite a página abaixo e agora vou deixá-lo com a peça que nós voltamos já a seguir. Quase metade da população mundial corre o risco de sofrer de malária, uma doença que foi erradicada no século XX no sul da Europa, mas que continua a afetar milhões de pessoas, principalmente em África. Aliás, uma criança no continente africano tem em média entre 2 e 5 episódios de febre de malária por ano. Provoca mais de 1 milhão de óbitos todos os anos, continua a ser a principal causa de morte em Angola e entre as áreas de maior risco de contágio está a capital, Luanda. No mesmo pé estão países como Moçambique e a Guiné-Bissau, que, de acordo com relatórios da Organização Mundial da Saúde, têm registado poucos progressos no combate à doença. Já Cabo Verde e São Tomé e Príncipe estão entre os países mais bem-sucedidos quando se fala da erradicação. 25 de abril é o Dia Internacional da Malária, que conta com diversas ações de sensibilização nos países africanos. O objetivo é informar a população das formas de prevenção e das consequências que esta doença pode trazer. Viu como há muito mais para saber sobre esta doença tão frequente no nosso continente? Mas se ainda ficou com dúvidas, intervenha no seu programa sobre saúde, enviando-nos tudo através do Facebook. Faça como o Diogo Rodrigues, que nos perguntou que doenças podem ser confundidas com a malária por terem os mesmos sintomas. Pode responder-nos, Dr. Rui Xavier? Sim, senhora, é uma pergunta interessante. Nas zonas endémicas, os síndromes febris, no fundo, as doenças que surgem tendo a febre como principal sintoma, criam sempre alguma dificuldade em perceber-se qual é a causa desta doença. Pode ser o paludismo, pode ser uma febre tifoide, pode ser uma causa de uma outra doença infecciosa de causa parasitária, pode ser uma doença infecciosa de causa bacteriana, uma pneumonia, uma infecção respiratória, pode ser uma otite. Habitualmente, a febre é o sintoma principal que aparece. E depois, as pessoas acabam por ter outras manifestações que caracterizam cada uma das outras doenças que podem estar ou não implicadas. Portanto, o perceber, o esperar, muitas vezes a gente diz é preciso dar algum tempo a percebermos o que é que está a acontecer, não é? Há sempre o chamado timing de see and wait, espere e vê o que é que vai dar. Se não tivermos disponível, se nós estivermos num meio em que haja um laboratório, em que haja um hospital, em que haja acesso rápido ao médico, se estivermos em sítios onde as pessoas não têm esses recursos, ou a experiência das pessoas, a experiência da vida, a experiência de quem está connosco, ou então a experiência de tentar esperar um pouco, esperar um dia, 2 dias, para vermos o que é que vai acontecer com esta febre que começa a evoluir. A malária tem esta característica que a febre é essencialmente noturna. A pessoa durante o dia dificilmente tem febre. Já as outras doenças que produzem febre é a chamada febre persistente e incaracterística. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser ao meio-dia, pode ser à noite. Portanto, isto também leva a que as pessoas consigam perceber que não, isto não é um paludismo, isto é outra coisa. A malária é contagiosa? O contágio da malária de pessoa para pessoa, de homem para homem, não é contagiosa. Agora, quem está infectado pode servir de fonte de alimentação do mosquito que pica a mim e vai picar a si. Se você tiver uma malária, estando no meio de quem quer, do seu ambiente de trabalho, de vida, não transmite a doença, por nenhum mecanismo. Não há pelo suor, pela urina, não há por secreções biológicas, não existe. Agora, ao ter o parasita em circulação, quando o mosquito pica, alimenta-se, transporta de uma pessoa para outra. É a diferença. Frequente uma pessoa no estado de malária ficar com a concentração reduzida e chegar até mesmo a um estado de suposta demência? No fundo, a manifestação mais grave da malária são o atingimento do sistema nervoso central, do cérebro. É o que chamam malária cerebral, que é uma forma em que a quantidade de parasitas é tão elevada que produz obstrução dos vasos, das veias, das artérias que irrigam o nosso cérebro, leva